Vila. Programa Dário de Paula. Entrevista. Com satisfação, nós estamos recebendo agora às 8h42 o prefeito Mário Esteves de Barra do Piraí, que vem acompanhada da sua assessora de comunicação, a ex-vereadora de Volta Redonda, América Tereza, ex-prefeitinha do Distrito da Califórnia. Bom dia, Mário Esteves, meu amigo querido, prefeito de Barra do Piraí, seja bem-vindo. Bom dia, Dário. Prazer estar aqui conversando com você, com toda a população de Volta Redonda, da nossa região. Queria cumprimentar aqui a todos do estúdio, a América Tereza, uma guerreira, uma descoberta pra gente, mesmo não sendo da área, né? A gente fabricou a Tereza na questão da assessoria de comunicação, né? Uma novidade, mas tá dando show. Ela é advogada, não é verdade? Sim, sim. E todos nós sabemos, o Mário, que antes da transformação da profissão de jornalista, da regulamentação da profissão de jornalista, os caras faziam direito e iam trabalhar no jornal. Não é verdade? Quem fazia direito, eu me lembro que um dos melhores colunistas de política da história do jornalismo brasileiro, o Carlos Castelo Branco, ele era formado em direito e virou jornalista, não é? Na época tinha os rábulas que viravam advogados, e ele, formado em direito, virou um dos melhores comentaristas de política da história do jornalismo brasileiro. Ele era advogado. Quer dizer, a Tereza está cumprindo aí o seu papel de advogada, transformando-se em comunicadora. Os jornalistas formados não gostam muito dessa história, não, mas de qualquer maneira a gente tem aí que reconhecer o valor e o mérito da advogada doutora América Tereza. Tá dando show nessa área, né? Uhum. Faz parte. Era um desafio, uhum, e a gente viu que ela tinha perfil, ela tem disposição. E é política, e aprende, né, rápido, né? Uhum. Isso que é bom. A gente dá uma missão, ela consegue fazer do limão uma limonada. Mas é um prazer estar aqui com você, Dário. Bom, o prefeito Mário Esteves tem desenvolvido um trabalho na prefeitura de Barra do Piraí elogiável. E não é à toa que você foi reeleito com uma certa facilidade. Com muita facilidade, né, Mário? Nem fui à rua, graças a Deus. Não precisou, né? Não precisei, não contratei ninguém, não fiz campanha, tínhamos uma pandemia, não coloquei ninguém em risco e fui o segundo prefeito da história do município, de 130 anos, reconduzido ao mandato. O povo não tinha o costume de reeleger seu gestor. E olha que me chamavam de forasteiro, e talvez você não saiba. Eu falei aqui que ia te surpreender, você não sabe como é que eu entrei na vida pública, né? Eu virei prefeito. Já ouviu alguém virar prefeito por acaso? Uhum. Ainda mais você não sendo da cidade, que há sempre uma desconfiança. É como se eu viesse para Volta Redonda há 20 anos atrás e viesse empreender e acabasse no ano de 2017 virando prefeito. Então isso aconteceu comigo na cidade de Barra do Piraí. As pessoas não me conheciam, me deram a oportunidade de ser prefeito e eu não decepcionei. Pelo contrário, fui o segundo prefeito na história reeleito, né, em 130 anos. O povo realmente não tinha essa condição de reconduzir os gestores. Bom, de qualquer maneira, foi reeleito e agora a reeleição é permitida, não é? E antes não era permitida, mas o prefeito governava num mandato e quando 4 anos depois tentava retornar, não conseguia. O povo retira. Quem coloca o político no mandato é a população e quem tira são as próprias pessoas. Exatamente. E esse povo de Barra do Piraí, ele tinha essa frequência, né? Então você tiveram 2 prefeitos. O ex-prefeito José Luiz Anchite, né, que viveu um momento fantástico na questão da economia do país. E ele era muito querido, né? Muito querido. O Anchite era muito querido em Barra do Piraí. A honra seja feita. Ele era muito popular, né? Muito popular. Mas pegou um momento fantástico. Eu tava quando eu disputei a eleição contra eles em 2012, eu queria ter sido prefeito em 2012. Depois, quando eu virei prefeito em 2017, eu contestei a Deus. Falei, Deus, o senhor me entregou uma prefeitura com 187 milhões de orçamento, 150 milhões de dívida, os 3 hospitais em colapso, a folha de pagamento atrasado, a luz desligada. Foi dessa forma que o senhor me entregou, Deus. E ele, na verdade,
como porque sempre. ele sabia que você é um cara capaz. Mas se você Mário comparar Esteves. o ex-prefeito José Luiz Anchises, que pegou um boom econômico e realmente Deus mesmo dá a prefeitura nessas condições que muitas prefeituras do Brasil não estavam conseguindo pagar salário. Exatamente. Uma realidade geral. E a gente conseguiu atravessar todo esse processo com muita austeridade. Fazia aposta que eu não durava 3 meses, porque me entregaram a prefeitura nessas condições. E, para minha surpresa, 2 anos depois, a gente já tinha equilibrado tudo. E, na pandemia, eu fui reconduzido ao mandato sem fazer campanha. 2 coisas. Ou você arrumava tudo, como Barra do Piraí desejava, queria e aconteceu, ou você ia fazer o seu suicídio político. Não é verdade? Graças a Deus. As apostas eram essas. Eu com a folha de pagamento atrasado, os hospitais tinham 5 folhas de pagamento atrasado, tudo caindo aos pedaços, ceifava a vida das pessoas. E como eu disse, eu não sou um político profissional. Eu saí da zona de conforto de muitos que criticam os políticos para participar e fazer aquilo que as pessoas esperam. O que as pessoas esperam, Dário, do homem público? É isso aí, prestação de serviço Que à ele comunidade, faça né? realmente o serviço público com eficiência. E foi assim que a gente conseguiu construir aí uma relação de credibilidade. Eu aprendi uma coisa, tem 2 coisas que o dinheiro não compra. É confiança e credibilidade. Isso se conquista. Exatamente. Então eu digo para as pessoas que eu me tornei prefeito por acaso, porque a minha família não é política. Lá em casa não tinha apoio, todo mundo não gostava da vida pública. E eu tive 2 decepções na vida pública na infância. Eu estou vendo aqui que a gente vai falar sobre cultura. Eu nunca te falei isso, mas eu fui para entrar na vida pública, eu entrei através da música. Você sabia disso? Não sabia. Através da música. Mas você fala assim, tu canta o quê? Eu não canto nada. Eu não toco nada. Mas eu fui empresário em 1999 de um grupo famoso. E eu queria ser pagodeiro. Já viu um negócio desse? Aquela coisa Foi de jovem. empresário de quem? E tu vai conhecer o grupo. Eu gastei $50 mil na época, em 1999. Achei que ia ser pagodeiro. O dólar R$4 na época, pode jogar na época. E eu voltava de casa, tinha um grupo tocando. Eu falei, rapaz, esse grupo é bom. Cheguei para ele, vocês têm empresário? Ele falou, não tem empresário. Eu falei, então a partir de agora vocês têm empresário. Aí gravamos lá no Companhia dos Técnicos, lembra desse estúdio Copacabana, onde gravou sim. Alcione, Zeca Pagodinho, aquele Só no Sapatinho, lembra desse grupo também? Isso aí. Aí gravamos lá, peguei um pilantra no meio do caminho chamado Paulinho do Grupo Raça. Rapaz, o cara, em vez de gravar, não tinha internet, não tinha nada, porque era Rio-São Paulo. E você tinha que bancar as rádios. Hoje em dia você não funciona assim. Se não bancar as rádios, o cara pegou os $50 mil, gravou 16 músicas no Companhia dos Técnicos de Copacabana, e eu comecei a tocar nos barzinhos, aprendi a tocar o tantã, ganhando R$50. Depois de investir $50 mil, tava ganhando R$50. E aí não deu certo, e eu fui disputar Mas qual era o grupo? Eu vou cara? falar. Eu vou falar. Mistério. Não, e aí eu comecei a tocar. Quando não deu certo, são meus amigos até hoje, fazem sucesso absoluto hoje. Eu tinha um empreendimento ali na Terra Encantada, né? Fazia ali, e eu era muito envolvido no mercado, e me lançaram candidato a vereador no Rio de Janeiro. Para minha surpresa, em vez de ter 5 votos, eu fui ter 10 mil votos. Você ter Que 10 mil coisa. votos na capital do Rio de Janeiro com 18 para 19 anos não era algo fácil. Então, eu digo que eu entrei na vida pública. Por acaso e pela literalmente por música. acaso. Cheguei em Barra do Piraí e virei prefeito por acaso, não tendo experiência, e não decepcionei a população. O grupo se chamava Grupo Bom Gosto. Grupo Bom Gosto. Grupo Bom Gosto. Eles estiveram na minha cidade, Swing Simpatia, que tinha uma relação com a gente, tocou essa semana que passou em Barra do Piraí, e a relação que a gente vai ter também. Tivemos com várias pessoas, mas eu agradeço todos os dias de eu ter perdido essa eleição no Rio de Janeiro com 10 mil votos, e de eu não ter ido pra música, porque essa vida da noite é uma vida muito dura. É muito difícil. É muito dura. Você Olha, troca o dia pela noite. Eu tenho amigos que vivem na música, vivem na noite, e eu tenho muitos amigos assim, e fico, me compadeço deles, porque é muito difícil você fazer sucesso. O grandão não deixa o pequenininho subir, mas ali foi um erro. A grande verdade é essa. Não é que o grandão não deixa subir. A grande verdade é que para você subir é muito difícil. Você está lembrando aí um detalhe muito interessante. Você tinha que bancar as rádios. Na época, como é que você faz sucesso? Tocando a sua música no rádio. Você deve ter visto o filme, ou deve ter ouvido falar dos Filhos de Francisco. Sim, né? sim. A dupla. O cara ficava no telefone, o cara comprava a ficha, ia pro orelhão e ficava na rádio. Eu quero ouvir a música
Como é o nome da dupla? Zezé de Camargo e Luciano. Quero ouvir Zezé de Camargo. Ele pediu os amigos, né? Era isso. Pois é. Não tinha internet, não tinha assim. Pois é, naquele tempo, você, para entrar no listão da rádio, a gravadora ou o artista tinha que pagar. Só se tivesse um apelo popular muito grande. Exatamente. E aí a história vem mudando a partir do momento que surgiu a internet, que o Luan Santana, por exemplo, ele não se apresentava na Globo. E quando os caras descobriram o Luan Santana, ele já fazia sucesso na região do agronegócio, já tinha até avião. E nunca tinha se apresentado no Domingão do Faustão, que você sabia que era também hermético. Ou você pagava ou você não cantava. É verdade. Não é verdade? Não, então é bom a gente até contar essas histórias, Maristeves, porque as pessoas, de um modo geral, não conhecem esse tipo de negócio, né? Mas foi um erro da minha parte, né? Você não pode entrar num negócio quando você não detém o conhecimento, muito menos quando você não sabe o que está fazendo. Então eu estava na emoção, você não pode ter emoção. Aí, ó, isso é o Sérgio Luiz tentando cantar com o Daniel, não dá, né? Pô, canta alguma coisa não, toca alguma coisa não. Eu falei assim, pô, é igual você abrir uma padaria, vou dar um exemplo claro, abre uma padaria, né, e o teu padeiro falta. Você padaria, não sabe... Padaria é um ótimo negócio. Sim. Mas você tem que trabalhar muito e acordar muito cedo, às vezes passar a noite acordado. Mas vai lá que o padeiro falte, você não saiba fazer o pão. O padeiro ficou doente. E aí você não sabe fazer o pão, teu cliente vai ficar esperando. Então, tipo assim, você tem que entender do negócio. Em qualquer área você tem que entender. Mas Deus construiu isso tudo, porque eu perdi... E você tocava o tantã? Eu aprendi, tinha que tocar... Eu saí na capa. Eu saí na capa do jornal. Você sabe que esse negócio do tantã tem uma história aqui. O Sérgio Luiz, na Seresta, na Associação dos Aposentados, os amadores se apresentam e tal. O Sérgio Luiz começou a tocar o tantã. E o cara tá tocando e olhando para o Sérgio Luiz está pensando que o cara tá gostando. De repente ele falou, descansa o tantã aí, por favor. Mas custou muito caro muito caro. $50 mil? $50 mil na época. Eles gastaram meu dinheiro todo dentro do estúdio. Eu falei, não dá pra mim, vou voltar à iniciativa privada. Aí tive essas duas decepções políticas e cheguei, ganhei a eleição e falei, vou ser o próximo prefeito dessa cidade. Tava na minha cabeça, construí, trabalhei e graças a Deus não decepcionei as pessoas que eu sequer conhecia. Eu não tinha relação nenhuma, nem de profissional ou familiar. E vim construindo hoje, me considero um cidadão barrense, né? A população me acolheu. A Câmara já te concedeu centenas de vezes, barrense? Mas eu acho que a população, por ter me reconduzido, o segundo prefeito reconduzido, né? E hoje, volto a repetir, a gente faz um governo diferenciado. Você vai falar isso sobre as escolas. Isso aí. Olha, o lance é o seguinte, foi bom a gente fazer esse início de conversa para as pessoas que acompanham a Rádio Sintonia do Vale em toda a região, conhecerem um pouco mais de perto o prefeito Mário Esteves de Barra do Piraí. O Mário Esteves, que apareceu, que era considerado forasteiro, que acabou virando o prefeito reeleito do município de Barra do Piraí. E quando a população reelege, não é por acaso, é por mérito do ocupante do cargo, o gestor que deu jeito em uma série de coisas. E Barra do Piraí hoje está desenvolvendo um trabalho para sua vocação turística, por exemplo, e evoluindo. Vamos falar primeiramente da área de educação. Barra do Piraí sempre precisou de um olho voltado para a área de educação. E foi inaugurada esta semana a 25ª escola da sua gestão. Parabéns, e eu quero que você fale sobre isso. Rapaz, eu cheguei e visitei toda a estrutura educacional da cidade. Era aquelas casinhas velhas caindo na cabeça dos professores, um desconforto brutal. E a gente precisa entender que a escola é a segunda casa do professor e a segunda casa do aluno. Se não tiver um mínimo de conforto, o professor não rende, a criança não rende. E tem um lance que as pessoas às vezes esquecem. Para as crianças, principalmente nos bairros mais distantes do centro, mais humildes,
a principal refeição do dia é feita na Dentro escola. dentro da escola. Não é? E essa relação, eu coloquei na minha cabeça que de 40 escolas eu ia reconstruir, ampliar, colocar quadra. Fizemos 25 escolas padronizado. Qualquer escola dentro dessas 25 se parecem. Então eu construí um projeto e repliquei. Mesmo não tendo filho, eu tô com um filho de 10 dias, um choradeira danada, 20 anos com a mesma moça. E eu achei que Deus não ia me proporcionar ser papai e ele me deu a oportunidade de ser papai, mas não estou conseguindo o tempo. Cheguei 3 horas da manhã. Mas eu mesmo não tendo filho naquela época, eu construí a escola como se fosse para o meu filho. Não tem escola particular na cidade de Barra do Piraí com a infraestrutura dessas 25 escolas que nós construímos. E essa 25ª foi onde? Foi aqui em Vargem Alegre. Não é uma escola, é uma mansão. Você vai lá, eu desafio qualquer um. A mansão que a gente construiu para a escola. Então, além das escolas, eu trabalhei a questão do plano de cargo e salário para todo o servidor público, né? Coloquei R$600 para o professor que estiver na sala de aula a mais dentro desse processo. Trocamos todo o mobiliário, compramos um ônibus, fizemos investimento nos aplicativos, comprei um tablet para cada criança da escola do município de Barra do Piraí. Enfim, fizemos investimentos significativos, porque eu acredito, Dário, que a transformação acontece através do conhecimento. Eu não estou falando nem faculdade, que a faculdade ela é importante, beleza, mas tem gente que se forma e vai trabalhar em outra área. Isso. Mas aquele momento que ele teve, de aquela trajetória, ele ganhou uma coisa chamada conhecimento. Então, eu acho que a transformação vai acontecer através disso. Então, para mim, a prioridade número 1, além da saúde, é a educação. E eu realmente fico feliz. Vou entregar a próxima. Entreguei um posto essa semana e vou entregar a 26ª no distrito de Ipiabas. Está quase pronta, mas são escolas parecidas porque é o mesmo projeto. E você falou no distrito de Vargem Alegre, agora falou no distrito de Ipiabas, porque os distritos de Barra do Piraí são distantes do centro da cidade e precisam de muita atenção. Você não está todo dia no distrito, você está todo dia no centro da cidade, na prefeitura. E os distritos precisam de muita atenção. Ipiabas tem recebido uma atenção impressionante do seu governo, né? Olha, Ipiabas recebeu um dos maiores investimentos da história do município. A gente está preparando para que ele se transforme num polo gastronômico cultural. E te dou essa semana, se eu não me engano, no domingo, eu vou verificar aqui, já sai o Boeing 727 pela porta da frente do Galeão, né? Porque vai ser o primeiro avião do metaverso. Isso não é um Boeing, como muita gente está falando, é um dos 6 equipamentos que vão fazer parte do roteiro turístico do país. Então você, na terça-feira, no dia 30, o avião sai na próxima terça-feira e chega, né, no dia 1º, no distrito de Ipiabas, às 9 horas da manhã. Para você não sabe, já tem uma negociação em curso que a própria Discovery vai fazer, né, um documentário sobre todo esse circuito, em especial do primeiro avião do metaverso de Barra do Piraí e, lógico, de Ipiabas. Então, Ipiabas vem sofrendo não só na infra, como no polo gastronômico, entre iluminação, e a expectativa é que a gente ainda esse ano faça a licitação da água e do esgoto da cidade. Se Deus quiser, né? Vamos lá. E Ipiabas vai crescendo, as unidades já inauguradas no distrito de Ipiabas, que ganhou o posto de saúde. Falamos da educação, posto de saúde, vem agora a área de saúde. Não só Ipiabas, mas outras unidades já foram inauguradas, não é verdade? São 22, eu inaugurei 1, 2, 3, 4, 5 padronizadas. Eu copiei o projeto da escola, e troquei para posto de saúde. Fizemos um padrão onde a gente visa não ter manutenção, até o muro da escola ou do posto é de pedra. Então todo posto, todo projeto é pensado para que evite manutenção preventiva. Lógico que tem um probleminha ou outro, mas essas obras têm que ter durabilidade. Não se pode gastar dinheiro público de qualquer maneira, e é o que as pessoas esperam. Você precisa fazer em cidade pobre, como é a Barra do Piraí, com uma renda per capita baixa, mas com menos. Não pode ter desperdício. São 9 horas, 1 minuto, hora do café favorito. Eu devo dizer a vocês que estão ligados na Rádio Sintonia do Vale, que a
partir de hoje e até o dia 29 do mês de setembro, nós estaremos com o nosso programa até às 9h25, por causa do horário eleitoral gratuito que interrompe o nosso programa das 7 às 7h25. Nós estamos conversando com o prefeito Mário Esteves de Barra do Piraí. Vamos fazer um intervalo comercial e, em seguida, nós vamos falar também sobre a questão da infraestrutura. Falamos da educação, da atenção aos distritos de Barra do Piraí, falamos sobre os postos de saúde que também são padronizados, estão sendo inaugurados pelo Mário Esteves e assim que terminar o intervalo, vamos falar sobre a infraestrutura que Barra do Piraí precisa e está recebendo. Liga o rádio aí, vem participar, esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência, essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado,